Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao quadro Analisando as Vacas Leiteiras. Nesse quadro, nosso objetivo é descobrir se a empresa escolhida é uma empresa boa pagadora de dividendos ou não. Eu sou o Birk e eu estou aqui para te ajudar a resolver um problema financeiro seu. Hoje eu vou te ajudar com análise de ações. Então esse aqui é o nome do nosso quadro, o objetivo dele, igual eu falei para vocês, vamos analisar boas empresas com o método Décio-Bazin. O que esse método diz? Bom, a gente vai tentar procurar empresas que paguem no mínimo um dividendo de 6%, para isso a gente ter um preço de teto de compra. Essa aqui é a nossa vaquinha, então aqui tem diversas empresas que são ótimas pagadoras de dividendos historicamente, e aqui está a empresa que a gente vai analisar hoje, a EDP. E a gente quer ser esse senhorzinho aqui, ó, que só recebe dividendos e enche o bolso. Como já adiantei para vocês, a empresa analisada hoje é a EDP. Para quem não conhece, a EDP é uma empresa do ramo elétrico, ela trabalha tanto com transmissão de energia, com geração de energia e com distribuição de energia, está presente em mais de 19 países e a matriz dela se encontra em Portugal, né? Ela veio de Portugal para o Brasil. O histórico de pagamento de dividendos da empresa é bem consistente. Desde 2005, que é o primeiro ano que ela está listada em bolsa, ela sempre pagou dividendos para os seus acionistas. De fato, teve algumas oscilações. Em 2015, essa oscilação aconteceu por causa da crise hídrica que a gente teve. E algumas outras oscilações se devem aos ciclos de investimento que essa empresa está fazendo. Ela não é uma empresa igual a Taesa, por exemplo, que já é uma empresa madura. Não, é uma empresa que está crescendo agora o seu parque elétrico, né? Então está aumentando a quantidade de distribuição, então é normal, às vezes, ela reduzir um pouquinho o seu pagamento de dividendo para aumentar a sua projeção de lucros no futuro com mais investimentos no presente. Hoje a empresa tem um payout baixo, na casa de 53%, né? Para uma empresa elétrica é baixo. Mas desde 2018 a gente pode perceber que está na casa ali de 37, 26, 39, né? O que mostra que a empresa está conseguindo pagar mais dividendo, ó. Pode perceber que o dividendo é maior, mesmo com payout mais baixo. Então isso aqui reflete que mesmo a empresa com um payout menor está tendo um dividendo maior justamente por causa dos investimentos que ela está fazendo. Se ela lucra mais, ela consegue passar mais dividendos para os acionistas, mesmo diminuindo o seu payout. Isso é uma forma muito saudável de manter os dividendos ao longo prazo. Olhando para a média de pagamento de dividendos da empresa, está na casa de 4,7. Esse é o yield histórico, né? Atualmente está em 5,4, o que mostra que está 14% acima da média, mas não passa no nosso crivo de 6%. Só que a questão que fica é, por que será que não passa? Por que essa empresa não está pagando tanto dividendo? E aí eu fui descobrir e eu fui entender que o CAPEX, que é a representação de quanto que a empresa está investindo, está sendo muito alto. Só nesses últimos 6 meses de 2021, a empresa investiu na casa de 1,2 bilhão e o projeto de investimento para esse ano é 2,1 bilhões, então é muita coisa que a empresa está investindo. Então é super natural a empresa não pagar tanto dividendo. Como ela está fazendo um alto investimento, ela não vai ter tanta gordura para dividir com os seus acionistas, né? Então hoje ela está focada em investir, crescer os seus lucros para depois distribuir cada vez mais dividendos para os acionistas. Bom, a gente pode ver que a empresa tem 8 projetos em construção no ramo de transmissão de energia, tá? É a parte que eu mais gosto da parte elétrica, do setor elétrico, é o ramo de transmissão, porque no ramo de transmissão a gente tem uma previsibilidade muito alta do que a empresa vai receber de lucro, e ela tem 8 projetos nesse setor, tá? Que totalizam 1.924 quilômetros de transmissão. Desses 8 projetos, 2 já foram entregues no ano de 2020 e tem mais 3 que estão sendo finalizados, então muito em breve vão ser entregues e com isso vai aumentar a receita, lucro e dividendo para os acionistas. Olhando um pouquinho para o resultado do segundo trimestre de 2021, a empresa, no segundo trimestre de 2020, ela teve um lucro líquido de 237 milhões. Já em 2021, teve um lucro líquido de 349 milhões, tá? Isso aqui aumenta em 45% o lucro da empresa. Agora, olhando para os 6 primeiros meses, a empresa teve um lucro de 508 milhões em 2020 e já nos primeiros 6 meses de 2021 aumentou para 840 milhões, uma alta de 65%, o que mostra que os investimentos que a empresa está fazendo está gerando retorno e provavelmente vai gerar mais dividendos no futuro. Consequentemente, aumentando o dividendo, é óbvio que a dívida vai aumentar. Então a dívida que antes era 6 bi, agora está em 7 bi, quase 8 bi, um aumento de 29%, mas ainda está totalmente dentro, a gente vai ver com indicadores, ainda a empresa está muito saudável e faz muito sentido ela se endividar agora para conseguir aumentar a sua produção e os seus lucros. Olhando para o método do Bazin, será que compensa comprar Energias do Brasil no preço atual? Bom, é isso que a gente vai descobrir e para isso a gente vai dividir os dividendos dos últimos 12 meses por 6% para definir o nosso preço teto de compra. Então, vindo no site do Status Invest, a gente pode ver que nos últimos 12 meses a empresa pagou
R$1 de dividendos aos acionistas, né? E no preço atual, o próprio Status Invest já faz essa conta pra gente, vai dar um dividend yield de 5,4%, o que fica abaixo dos mínimos 6% que o Décio Bazin colocou como um ponto mínimo que a gente precisa ter de remuneração. Mas, gente, é por isso que a gente vai jogar essa empresa fora? Acredito que não faz sentido, porque é uma empresa que está focando no longo prazo, é uma empresa que está crescendo agora, não é uma empresa que está totalmente madura, é uma empresa que está crescendo. E eu vejo isso com bons olhos, porque quando eu compro uma empresa que está em franco crescimento, provavelmente consigo pagar um preço menor do que eu pagaria quando ela já estivesse madura. Porque quando estivesse madura, bom, o resultado já está lá, a pessoa consegue visualizar e paga referente ao dividendo que ela entrega. Aqui, comprando hoje, eu estou olhando para o futuro e falando, bom, eu acho que vai ser isso, então eu consigo fazer uma aposta e comprar a empresa a um preço menor e assim tendo um dividendo maior quando eu começar a receber o dividendo de fato da empresa. Recentemente, a empresa anunciou uma nova política de dividendos no qual ela se compromete a pagar no mínimo R$1 de dividendos aos acionistas com um payout superior a 50%. Então a gente pode ver que na história ela nunca pagou R$1 e no ano de 2020 ela já pagou, só que ela nem precisou de 50% do payout, só precisou de 40%. Então imagina quanto a empresa começar a assumir 50% de pagamento, para onde que vai esse dividendo. Olhando para os indicadores da EDP, a gente pode perceber que o preço-lucro está cotado em 6,11, a média dela é 9,99, então olhando para o histórico, hoje ela está no momento bem descontado, né? Perto das suas mínimas aqui, né? A mínima foi em 2015, quando teve aquela crise hídrica e tudo mais. Já para o P sobre VP, ela está cotada ali quase 1/1, então ela está cotada a 1,07, a média dela é 1,14, de novo ela está abaixo da média dela. Se a gente olhar os indicadores de endividamento, o dívida líquida sobre EBITDA, normalmente eu procuro uma empresa que tem esse indicador abaixo de 3, e a EDP entra nesse crivo, ele está em 2,33, então é uma empresa que tem uma saúde financeira muito boa, provavelmente vai estar muito saudável para passar por grandes problemas aí pela frente. Já os indicadores de rentabilidade, eu gosto muito de empresas que tenham um ROI acima de 10%. E essa empresa tem um ROI em 17%, a média dela é 13%, então ela vem aumentando com o tempo. Você pode perceber que desde 2018 ela está acima da média dela e ela continua aumentando, então isso é uma coisa que me agrada muito. Empresas que conseguem reduzir o seu custo e aumentar a sua lucratividade, com certeza conseguem distribuir mais dividendos para os seus acionistas. Então, fazendo um resumão sobre a empresa, ela tem um histórico consistente de pagamento de dividendos, desde que ela iniciou a sua atuação em Bolsa de Valores em 2005, ela nunca deixou de pagar e remunerar os seus acionistas, isso é muito importante. Ela tem um histórico de crescimento de dividendos ao longo do tempo, mesmo que varia por algumas questões, você pode perceber que quem comprou lá em 2005 recebia menos dividendos do que quem comprou agora em 2021. A empresa tem um alto potencial de crescimento dos lucros e isso me interessa muito, porque quando eu compro uma empresa que vai crescer os seus lucros no futuro, consequentemente eu estou dizendo que essa empresa também vai aumentar o seu pagamento de dividendos. Então ela tem um alto potencial de crescimento dos dividendos e também do preço da ação. A gente sabe que preço da ação ela vai sempre seguir o lucro da empresa. Então a empresa lucrou mais, o preço da ação sobe, lucrou menos, o preço da ação cai. Isso é praxe. Então, com certeza, quem compra em EDP hoje pode esperar um crescimento tanto dos dividendos quanto do preço da ação. Mas e aí, eu invisto ou não em EDP? Com certeza, é uma empresa que faz parte da minha carteira de investimento. Na verdade, eu tenho duas empresas do setor elétrico, a Lupar e a NBR3, que é a EDP. Gosto muito dessas empresas, elas são muito parecidas. São empresas que estão finalizando os seus processos de investimento agora. Então eu gosto de fazer uma analogia assim, essas empresas não são empresas maduras, é como uma banana, que você vai lá no pé, você apanha ela verde, coloca para deixar amadurecer na sua casa e depois você desfruta quando ela ficar madura. É a mesma coisa, eu estou investindo nessas empresas, tanto na Lupar quanto na EDP, são empresas que no futuro vão ficar maduras e vão me entregar dividendos interessantes. Hoje ainda não entregam, já entregam muito perto do mínimo que eu quero, mas eu entendo que esse pagamento abaixo do mínimo é porque hoje ela está se comprometendo a aumentar os seus lucros no futuro. Então é uma empresa quase madura, como falei para vocês, finalizando sua rodada de investimento. É um papel muito interessante que eu estou investindo para o longo prazo, e quando eu falo longo prazo não é um ano, é 10, 20 anos, então provavelmente aí é um casamento com essa empresa, provavelmente para os próximos 10, 20, é uma empresa que vai se manter na minha carteira caso a empresa não mude os seus fundamentos, o que faria eu vender ela. Se tudo continuar igual, com o mesmo interesse em remunerar os seus acionistas, o interesse mútuo que eu tenho e a empresa tem, com certeza eu vou manter esse papel na minha carteira de investimento. Mas me diz você tem alguma empresa do setor elétrico na sua carteira de investimento? Será que você tem EDP? Me conta aqui nos comentários, eu vou adorar receber o seu comentário e poder ler e te responder lá.
Pessoal, gostou do conteúdo? Espero que vocês tenham gostado. Como eu sempre falo para vocês, deixa seu like, gente. Like é igual dividendo, foi feito para ser distribuído. Se você gosta de dividendo, meu amigo, distribui também o seu like aqui como forma de retribuição do conteúdo, beleza? Agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.